beleza? Então, pessoal, vamos começar a trocar nossa ideia. A gente vai passar aqui 7 questões. O que eu posso esperar na aula do Geis hoje? O Geis não veio aqui hoje para te ensinar matéria. O Geis veio aqui hoje para te mostrar como pensa os caras que fazem as questões da UERJ. Então, tem coisas na UERJ que é muito batido já. A gente já pode esperar pelo menos algumas coisas, como mapas, como gráficos, como a maneira como eles trabalham o espaço. Então, eu preparei aqui um conglomerado de questões baseado na última prova. E essas questões, ela tem um foco para deixar você na maldade, tá ok? Para que você fique na maldade com aí a UERJ. Então, a gente está nesse momento trabalhando aí, ok? Espero que a gente não caia, espero que você não trave sua live aí, espero que a minha live também não trave, beleza? E a gente vai tocando o nosso barco aqui. Deixa eu ver como é que tá a nossa parte aqui, ok? A transmissão tá tranquilo. Então, vamos começar? Vem comigo, simbora. Sejam todos bem-vindos. Né? Se você quiser chamar alguém que pretende fazer o ERG, fica à vontade, vai ficar depois salvo aqui, eu espero. É tudo muito novo para mim, né? Mas é com muito carinho que eu preparei para você. Muito carinho, beleza? Já tô aí, ó. Tô aí, Isabel. Tô no estilo havaiano. Ainda vou conhecer o Havaí, ok? Quem quiser me patrocinar, pode falar comigo depois no privado, beleza? A gente vai trocar uma ideia depois no privado e patrocinar isso daí. Aqui, vou te pedir licença, ok? Para você não ficar olhando para esse rostinho o tempo todo. Eu preparei aí um quadro para você. Bem-vindo ao nosso aulão UERJ 2021. Ué, gente, que isso? Nós estamos em 2022. Que tá malucão, cara? Não, eu quero mostrar para você que o aulão, que a prova de UERJ 2022, ok? Ela é baseada no aulão 2021. Isso mesmo. Não pode ter muita novidade para você agora. Você não pode falar assim, Deus mio, como é que eu vou fazer essa prova agora? Ei, a UERJ sempre foi UERJ. A UERJ sempre será UERJ. Então, ela não mudou a estratégia dela por causa da pandemia no quesito questão, no quesito prova. Tudo bem, estava acostumado a fazer a primeira fase, depois fazer a segunda fase. Ok, agora ela já está de bate pronto. Então, nesse momento, você vai ter aí a dica da UERJ, das questões da UERJ. Então, a primeira coisa que eu trouxe para você é calma esse coraçãozinho, ok? Calma, não fica bravo, não fica ali, né, estressado. Foca nas questões de 2021 para saber o que você vai esperar em 2022. Tá certo, Cecília? Claro que eu tô certo, eu sempre estou certo. O Gei sabe de quase tudo nessa vida e você sabe disso, ok? Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho. Tá chegando aí na sua tela, né? O nosso aulão aí, né? Então, a gente vai começar a trabalhar com ele para facilitar a sua vida. Primeira coisa que o Geis quer te mostrar tá aí na tela, beleza? Você que está chegando aí, observa aí. Este é um gráfico das questões mais cobradas na UERJ em 2021. O que mudou? Mudou o fato de que história do Brasil tem ganhado um peso maior. A UERJ tem olhado para o Enem e falado, vou copiar e não vou fazer igual. O problema é que o Enem tem olhado para a UERJ e tem falado, vou copiar e não vou fazer igual. Então tá assim, uma loucura, todo mundo copiando e não fazendo igual, ok? Então olha aí para a gente ver como as questões de história do Brasil elas estão mais presentes. E obviamente eu coloquei para você aqui um monte de bizu da história do Brasil que a gente vai compartilhar agora, beleza? Então, o que eu posso esperar da UERJ, pessoal? Ó, quer fazer pergunta? Aproveita o chat para fazer pergunta, né? Fala, Geis, manda aí. Olha aqui, eu tô vendo isso daqui, o que que eu penso disso? Primeira coisa, pessoal, deixa eu tirar meu rostinho lindo aqui, porque eu sou bonito, mas nem tanto. Pronto. Agora sim. Pronto. Olha aí. Ó. A UERJ é reconhecidamente um dos campos no Brasil que mais estuda a história do africano e do afrodescendente.
não vá para a UERJ sem essa maldade no coração. Não vá. Você tem que ter essa maldade no coração, e aqui está um exemplo disso, ok? A UERJ colocou aí, deixa eu tirar minha carinha, pronto. A UERJ colocou ali várias pessoas, né? Várias semblantes, várias ali, fisionomias, e aqui tem um ponto importante. Ei, você que está aí, você vai fazer redação também. Leva essa maldade no seu coraçãozinho para a redação, no quesito o que esperar da UERJ, né? Você que está aí, o que eu posso esperar da UERJ? Vou até colocar o tio Geis aqui de novo. O que eu tenho que esperar da UERJ quando eu vou para a prova? Eles são a maior referência em africano e afrodescendente. Eles não abrem mão disso. E uma vez que eles não abrem mão disso, logo, eles estão pensando em trabalhar isso com você, na prova, na redação, e se você tiver esse gatilho aí, boa. Então, olhou aí, viu as brasilidades aí agora a gente vai para o texto. O texto está chegando aí na sua tela, e eu queria devagarzinho que você observasse esse texto. Eu vou ler partes dele com você, então vem comigo aqui, vou pegar a minha caneta aqui para te ajudar, meu laser, e diz assim: o tráfico de escravos africanos, maior movimento de migração forçada documentado pela história, forneceu a mão de obra que impulsionou o desenvolvimento econômico das Américas. Tráfico de escravos é a base econômica do continente africano desde os seus primórdios. E os índios, professores? Infelizmente, os índios foram tratados como cidadãos a serem catequizados ou a serem eliminados, mas os dois, tanto na catequização quanto na eliminação, dizimaram as tribos indígenas, ok? Então a gente tem aí, nesse exato momento, a constatação de que a América foi baseada aí na escravidão. Então, tirando isso, a gente começa a perceber que o Brasil é formado pelos africanos. Você não pode abrir mão disso. O Brasil é formado pelos africanos. O Brasil foca nos africanos como uma formação de história. O Enem já lançou isso há muito tempo e a UERJ está copiando, não está fazendo igual. Correto, Cecília? Correto. Só você que não sabia disso. Então, vem para o time, vem ver como é que a gente pode fazer isso daqui. Beleza? Voltando aí ao nosso texto, a gente pode dizer o seguinte: atenção à parte final desse texto. Esse texto vai discorrendo que 12 milhões de negros chegaram aqui na América. Esse texto vai discorrendo que esses negros, quando chegaram aqui, eles foram espalhados pelo Brasil. Entre 1750 e 1850 foi o maior volume. E tem historiadores que dizem que a rota dos tubarões no Atlântico foi modificada ao longo do tempo de tanto corpos de negros que eram jogados na água. Então você imagine que o tubarão fazia um rolê totalmente diferente antes do tráfico negreiro, e durante o tráfico negreiro ele altera essa rota dele, há uma mudança na cadeia alimentar e os tubarões começam a se alimentar ali durante esse processo. E aí, o finalzinho aqui, ó, nas 4 últimas linhas, diz assim, ó: segundo o geneticista Eduardo Tarazona Santos, o número de pessoas deslocadas dessa diáspora forçada foi tão grande que trouxe para as Américas representantes de toda a diversidade genética da África. Ei, você que está aí, presta bem a atenção. Sempre terá uma novidade no texto. O texto, ele sempre vai trazer, olha, você sempre ouviu falar do tráfico negreiro, você sempre ouviu falar de que eles eram maltratados, você sempre ouviu, mas agora eu quero te dar uma informação nova de que um cara estudou a genética e trabalhou a genética e trouxe essa galera para cá. Então, o que eu posso te sugerir? Que a gente vá agora para as questões da prova, né? Vamos dar uma olhada ali o que eles querem saber sobre essa questão.
ok? Então, eu quero aí te encorajar a dar uma olhadinha comigo aí nessas alternativas. Vai olhando, vai lendo, vê se você já arrisca aí uma alternativa. Tô de olho no nosso chat agora, o Arthur Vieira, o cara mais brabo que eu conheço, tá chegando aqui, né? A gente tem aí a blogueira Camille Souza, sigam a blogueira Camille Souza também. Então a gente tem aí uma galera, tem gente de tudo quanto é nível. Tem gente, tem pessoas e tem flamenguista também, né? Brincadeiras à parte, mas Cecília concorda? Obviamente que se você acertar, você terá a dancinha do Geis. Então, dá uma olhadinha aí. E a pergunta que nós temos que responder aqui é: a diversidade das populações africanas e seus vínculos. Agora sim, ao investigar a diversidade das populações africanas e seus vínculos com a miscigenação das populações afro-americanas, a pesquisa mencionada contribuiu para a crítica do racismo por valorizar o seguinte aspecto: letra D, caracterização das relações de ancestralidade biológica. Ei, ei, people, ok? Ei, galera que está me escutando aí, o que essa questão traz para nós? A lógica que o brasileiro tem. E esse brasileiro, obviamente, ele acha que todo negro é igual. Que há uma raça escrita negro. Que biologicamente, pela cor da pele, são todos geneticamente iguais. E o geneticista, e esse texto e essa pergunta, está dizendo para você o seguinte: ei, todas as diversidades africanas vieram para o Brasil. Ei, toda a galera, todo, de norte a sul, de leste a oeste, toda a genética do africano veio para o Brasil. Achar que saiu da África é uma biologia, uma genética só, e que por ser negro, então logo não vai. Logo não vai rolar, né? Então a gente tem aqui a gente trocando essa ideia sobre, você está vendo aí do lado, né? Acho que é melhor para cá. Você está vendo aí do lado a questão da caracterização das relações biológicas. O que esperar na UERJ? Ei, lembre-se, o UERJ está igual ao Enem, Enem está igual ao UERJ. Então a gente está estudando já para o Enem, já tendo uma maldade para o Enem, já estou te dando um bizu de redação para o Enem e para o UERJ. A questão de que biologicamente os negros eles têm várias representatividades genéticas aqui no Brasil. E que aquela primeira foto que aparece todo mundo lá, várias, né, negritudes ali, vou até colocá-la aqui para você, ó, mostra a diferença biológica e você tem que ater isso, beleza? Ali tem duas pessoas que precisam ser salvas no chat, Vitor Ribeiro e Gabriel Gonçalves, ok? Estão torcendo pro Flamengo. Então, nesse momento, a gente faz o sinal da cruz, que benzer nunca é demais, beleza? Eu vou terminar essa live numa alegria danada quando eu ver o placar do Vasco em cima desse time do Flamengo milionário. É muito bom ganhar barato. Senhoras e senhores, foca aí, então, nessa questão da várias negritudes, né? A gente tem ali estabelecemos ali várias possibilidades de observação da questão negra. Vamos para a próxima questão? Geis, o que aprendemos nesse momento aqui agora? Aprendemos que nós temos várias brasilidades e, obviamente, os africanos também são formados por várias genéticas e vários processos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, uma coisa que a UERJ sempre faz. Geis, ela sempre trabalha com cartaz, com gráfico, ela sempre trabalha com várias propostas. Então, uma coisa que a UERJ sempre faz é se apresentar esses cartazes aí. A UERJ sempre vai colocar para você esses pontos. Então, você está vendo aí um cartaz que fala sobre o grito. E do outro lado, ele fala sobre o ECA, né? O que esse cartaz está sinalizando para a gente? Qual a segunda coisa que eu deveria aprender com a UERJ nesse momento? Eu deveria aprender
que as questões sociais do nosso Brasil, as questões que estabelecem a maneira como as pessoas estão pobres, estão na miséria, estão, no processo, é nesse exato momento aqui, ok? Então, a gente vai estabelecer. Aí, ó, Marco Antônio, Darcy Ribeiro, o livro O Povo Brasileiro, Brasis, né? Nandiara Rezende, seja bem-vinda. A gente já começou, acho que já tá rolando aí, ok? Dá uma atualizada aí, fala para Nandiara. Nandiara é uma diretora. Ei, atenção para Nandiara Rezende, que está no nosso chat. Ela entrou para o Museu do Ser Humano no Brasil. É um ser humano tão bacana que eternizaram ela no Museu do Ser Humano. E é uma pessoa que eu tenho o privilégio de trabalhar. Tomara que ela tenha escutado essa homenagem que eu fiz aqui para ela. Mas Marco Antônio está chamando aí. Se você ainda tem tempo, vai fazer o Enem até o final do ano, o Darcy Ribeiro, um grande educador brasileiro. A gente vai ter uma questão aqui, Marco Antônio, sobre Paulo Freire, né? Então, essa questão das brasilidades, a questão do ser humano, a questão de como constituímos aqui ou não a miséria. Então, vamos lá para a questão? Deixa o tio Geis colocar aí o cartaz, o grito de um lado, falando sobre a violência de rua, falando sobre as drogas, falando sobre as crianças no meio da rua, ok? E do outro lado você tem ali o Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza. O que a UERJ vai trabalhar aqui nesse ponto? Ela vai dizer o seguinte: os textos acima, vai chegar aí para você o resultado? Ok. Beleza. Os textos acima fazem parte de uma edição de 2000, da publicação O Grito dos Meninos e Meninas de Rua. Essa publicação foi uma das ações que integrou o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, criados em 1985, cuja mobilização teve um papel fundamental para a aprovação em 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente pelo Congresso Nacional. Ao comparar o conteúdo dos textos e a situação socioeconômica atual, identifica-se que o principal aspecto que compromete a aplicação do ECA é problemas sociais brasileiros se mantêm. E a UERJ, ela grita para esses problemas sociais. Por exemplo, a situação do menor no nosso Brasil. Alguns sem acesso à escola, alguns envolvidos na prática do tráfico, ok? Outros envolvidos ali em questões de marginalização. E lembrando que marginal não é aquela pessoa que é bandida, mas marginal é aquele que está à margem da sociedade, ele está ao lado da sociedade. E esse marginal, obviamente, ele é estabelecido quando ele não tem acesso às coisas que o Brasil pode oferecer para essa criança. Então, a gente olha para essa questão percebendo que a UERJ, eu não quero te ensinar gabarito de questão, porque talvez você nessa altura do campeonato já fez um monte de questão, inclusive essa. Mas eu quero que você perceba que sempre vamos ter exatamente ali a UERJ criando questões que entrelacem a história do Brasil, a sociologia, questões que entrelacem a miséria do brasileiro, a formação do brasileiro. E, gente, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma coisa no Brasil que a gente tem que se orgulhar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, como está aí nessa questão que você vai acabar de receber agora, ela quer simbolizar o fato de que, no Brasil, a diversificação das rendas, a disparidade das rendas, faz com que muitas pessoas, faz com que muitas crianças sejam marginalizadas, fiquem à margem da sociedade, não têm acesso à educação de qualidade, não têm acesso à saúde de qualidade, não têm acesso àquilo que é o mínimo e o básico para as pessoas sobreviver. Ei, ei, nós estamos em pleno século 2022 e muitas meninas estão sem acesso ao mínimo de higiene por conta de disparidade de renda familiar, acesso a absorvente. E a UERJ está colocando o dedo na ferida, a UERJ está colocando ali, ó, ei, isso no Brasil é
uma coisa que sempre acontece. O ECA existe no Brasil, ele é uma modernidade do Brasil, mas o principal problema para a aplicação do ECA é a renda familiar. Se vier redação na sua cabeça, atenção, olha para o GG aqui, olha para a Cecília. Se vier redação na sua cabeça sobre a formação do povo brasileiro, as duas questões aqui de 2021 já te dão um trunfo para você escrever. O fato da formação de toda a América se basear na mão de obra africana e o fato de que no Brasil as crianças, por exemplo, o futuro da nação estão sendo formadas em prejuízo à disparidade da renda familiar. Ou seja, o jogo não é o mesmo para todo mundo. Ok? Sabe, já ouviu falar daquela parada meritocracia? No Brasil, há uma grande dificuldade para isso. Porque tem gente que compete com uma Ferrari, tem gente que compete com um Fusquinha. A galera do Fusquinha pode chegar? Pode. Mas vai ralar bastante. A galera da Ferrari vai chegar? Confortável, mais rápido. E talvez diga, é um mérito. Então foca nessa questão de que a UERJ vai trabalhar esses problemas sociais. A questão do Brasil e dos seus problemas sociais está pautado na disparidade da renda familiar e por isso o ECA não pode ser aplicado e por isso gerações e mais gerações e mais gerações sofrem com esses problemas de proteção ao adolescente. Eu detesto esse tipo de reportagem. Olha, formou em medicina, andava 24 quilômetros por dia. Pelo amor de Deus, ela é uma guerreira? É. Temos que bater palma para essa menina? Temos. Mas a gente não pode normalizar uma pessoa para estudar ter que andar 24 quilômetros. É inadmissível. Então a gente vai aqui, nesse exato momento, perceber que a segunda coisa que o Enem vai trabalhar é a questão social da formação do brasileiro dentro do próprio Brasil. Trabalha a vinda dos imigrantes africanos para cá forçadamente, que a gente chama de escravidão, e trabalha, obviamente, que depois de muito tempo, esse processo de disparidade de renda vai provocar também um problema no Brasil, inclusive com a população negra, ok? Esse é o argumento que você está vendo aí na tela para o sistema de cotas, por exemplo. Beleza? Vamos partir para mais uma questão? Aí, uma coisa... Hoje eu tirei para falar do que o Brasil é formado, né? Eu quis trazer para você muito mais questões que envolvem história, sociologia, porque a sociologia ela não cai diretamente na prova da UERJ, mas ela está entranhada nas questões ali de história e geografia, principalmente de história. Tem um vídeo aí no canal que fala especificamente, lê o edital com você e mostra isso, que eles citam que isso é uma possibilidade. Então, vem comigo, olha aí, olha a greve, né? A greve do ABC, a greve, inclusive, que muitas dessas greves foi lideradas pelo próprio Lula, beleza? Ele era um líder sindical e ele liderava essas assembleias aqui, ele liderava o movimento operário, e o movimento operário no Brasil, ele acontece no meio da ditadura militar. A ditadura que começou em 64, ela perpassa esses movimentos grevistas no Brasil. E aqui a gente vai ler o texto. Olha, no dia 13 de março de 1979, metalúrgico de São Bernardo, Diadema, Santo André e São Caetano deflagraram a primeira greve geral de uma categoria no país, desde a paralisação de contagem em 1968. A medida foi aprovada para obter um reajuste salarial de 78%. 78%. Ok? O salário hoje está defasado em 40%. Olha a gasolina como é que está. Então, naquela época, estava em 78%. Mesmo enfrentando forte repressão e a intervenção do governo nos sindicatos, a greve durou 2 semanas. Foi suspensa por 45 dias para que fossem reabertas as negociações com as empresas, que acabaram concedendo um reajuste de 63%. Cerca de 200 mil operários participaram do movimento, que paralisou indústrias automobilísticas e de autopeça, além de outras grandes empresas da região. Os grevistas receberam o apoio da Igreja Católica, de entidades de classe,
de movimentos democráticos brasileiros e de artistas famosos. Olha para o tio Geis aqui. Olha o UERJ sendo o UERJ. Ela coloca um texto do que você já deveria saber e no final ela sempre fecha, sempre dá uma olhadinha para o final do texto. Olha o final do texto aí, o que diz para gente que esse movimento teve apoio da Igreja Católica, teve apoio do Movimento Democrático Brasileiro, ok? Teve apoio de artistas famosos. Imagine lá, né, Caetano Veloso, gosto tanto de você, Leãozinho. Isso aí! Nós apoiamos a greve! Gosto muito de você, Leãozinho. Greve, greve. Ele estava apoiando a greve. A Cecília estava apoiando a greve. Tava todo mundo apoiando a greve. Mano, eu tenho que parar com isso. Tenho que parar de pagar esses micos. Agora eu pago mico em tela pequenininha, então me protege, ok? Então, dá uma olhadinha aí. Vou colocar a questão aqui para você. E aí a pergunta é: na história do movimento sindical do Brasil, a greve dos metalúrgicos do ABC em São Paulo, em 1979, representa um marco. Sua importância no contexto da época esteve associada aos seguintes fatores. Por que que essa estrelinha brilhou? Por que que a greve do ABC veio parar no seu livro de história? Qual é o marco dela? Te desafio a dar uma olhada aí, ok? Enquanto eu faço minha dancinha aqui já tradicional com a Cecília, qual que você marcaria? O que representa o marco aí dessa questão da UERJ? Beleza? Se você quiser comentar aí, fica à vontade, seja bem-vindo. É sempre bom conversar com você, parece que a gente não está sozinho. No Meet a gente tem lá o chat mais rápido, no Meet a gente tem a voz e tal. Aqui às vezes parece que eu estou sozinho, eu detesto me sentir sozinho. Então, comenta comigo aí, ok? Qual que você marcaria, qual que você indicaria, ou pensa, mentaliza, para quando eu te mostrar aqui você falar assim, pelo menos eu acertei, gente. Pelo menos eu mandei bem. Esse X-tudo eu não perco, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tadadadã. Tadadadã. Olha aí, senhoras e senhores. Qual é o marco dessa greve? Interrupção de setor produtivo estratégico e respaldo da sociedade civil. Lembra que eu falo para vocês? Olhem o finalzinho do texto. Quando falou lá que o Caetano Veloso estava apoiando o negócio, automaticamente a gente já foca ali que está rolando, né, um setor, a sociedade civil está apoiando. Teve gente aí que já colocou, eu acertei, parabéns, cara, é isso aí mesmo. Finalzinho do texto é o foco que a gente tem que ter, porque é ali que vai dar o bizuzinho. A gente está muito interessado no início do texto, mas o final do texto da UERJ. O primeiro texto lá dos escravos, no finalzinho, falava de genética, que todas as representatividades vieram para o Brasil. Agora, nesse texto, falava que toda a sociedade acabou apoiando aqui. Então, parabéns aí a galera que está chegando aí, beleza? Então, a gente teve aí uma ideia de como funcionava a questão das greves e por que essa greve ela foi um marco para o Brasil no meio de uma ditadura militar. As pessoas fazerem greve era quase botar uma roupa de sou comunista. Quase isso. E aí, não só os grevistas colocaram essa roupa, como os artistas também. Como a Igreja Católica também. Ok? Então, todo mundo ali apoiando e botando pressão para acabar esse negócio aí. Beleza? Então, parabéns aí a galera que acertou. Parabéns a galera que tá aí com a gente. Vamos seguindo o rumo aqui. Beleza? Deixa eu colocar aqui mais uma questão para você. A gente não vai fazer muitas questões hoje, mas o mais importante é a gente passar pelos setores. Passamos pelo setor da escravidão, que é muito importante. Passamos pela questão social, de como o Brasil trata as crianças aqui, a miséria, aquela coisa toda. Agora a gente vai passar ali pela questão da educação. Da mesma maneira que você tem que acertar essas questões, você pode usar essas questões
na prova da redação da UERJ que está vindo aí. Guardar um trunfo ou outro para que você coloque essas questões lá. Eu provavelmente vou publicar essa live aqui e em breve eu vou colocar lá também essas questões para você. Se você quiser dar uma olhada, ver, vou colocar um gabarito comentado também, vou ver se eu consigo fazer isso tudo para que você tenha acesso a esse gabarito comentado, não só das questões, né? E vou colocar umas questões bônus com o gabarito comentado também, assim que eu postar essa live, se Deus assim los permitir, ok? Prossigamos aqui, Paierli. A gente vai ter agora aqui a segunda questão. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Essa questão, ela é emblemática, dói até o meu coraçãozinho. Quando eu estive na Alemanha, tem uma praça lá que foram queimados vários livros. E naquele momento, um intelectual foi até aquela praça e falou: aonde se queimam livros, um dia se queimará pessoas. Então, você que está chegando aí no Insta, ok? Muito obrigado por ter chegado aí. A gente está lá no YouTube, seja bem-vindo. Aonde se queimam livros, se queimará a pessoa. E pasmem, esse evento aconteceu aqui no Brasil também. Então vamos dar uma olhada aí. Olha que texto interessante, olha que trunfo interessante para você falar sobre educação, né? A cidade relembra cerco que a fez queimar livros de Paulo Freire. Maria Eneide, né, de Araújo, de 63 anos, escondeu seus cadernos embaixo do colchão. Não queria perder a recordação da alfabetização, mas não teve jeito. Os boatos de que aquelas anotações poderiam levar o seu pai e sua mãe presos após o golpe militar de 64 fizeram com que Eneide se entregasse. E todas foram queimadas. Em Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, outras pessoas fizeram o mesmo naqueles meados dos anos de 1960. Quem não queimou, enterrou cadernos e livros que os ligassem às aulas dos monitores orientados por Paulo Freire. A cidade potiguar recebeu em 1963 o primeiro experimento do método criado pelo educador para a alfabetização de adultos. E o objetivo era ambicioso: ensinar 300 pessoas a lerem 40 horas de aulas, em um projeto que ficou conhecido como as 40 Horas de Angicos. Passados 57 anos, Freire e seu método, baseado no uso de palavras e vivências do cotidiano dos alunos, são hoje o principal alvo da política educacional do governo federal. Ei, se você não conhece Paulo Freire, o que você deveria saber sobre Paulo Freire? Você deveria saber que Paulo Freire, ele achou que a educação brasileira ela deveria ser baseada na vivência. Então eu não posso falar pro cara, o vovô viu a uva, se ele nunca comeu uva, se ele não sabe o que é uva, né? Eu não posso falar, imagine eu sendo alfabetizado, o Geis viu uma picanha. Mano, do jeito que a picanha tá cara, eu não vejo picanha, ó, há muito tempo. Aceito doações. E aí, o Paulo Freire, então, ele tinha um método revolucionário, que era ensinar as pessoas com o cotidiano delas. Sabe quando você está aprendendo inglês e você tenta olhar à volta, né? The books on the table, o que você está vendo lá, né? Watch TV. E aí você está falando daquilo que está à sua volta. Isso é Paulo Freire, mano. O cara, ele idealizou isso, colocou isso em pauta e ele colocou isso nesse processo. Então, baseado nessa proposta, a pergunta é: por que que o governo naquela época, o governo federal naquela época, estava caçando o método educacional de pobre? Qual era a lógica? Vamos dar uma olhada aí nas perguntas que está na sua tela aí, ó. Naquela conjuntura política, os novos governantes, o governo federal, justificaram ações dessa natureza, alegando a necessidade de evitar um contexto de qual era o motivo, qual era o contexto que a galera estava ali, né, queimando o livro. Falar, ei, tá vendo esse livrinho aqui? Nós vamos queimar por causa desse contexto. O ano é 1960, a ditadura militar começou em 64 e o motivo que eles queimaram o livro é... Ali Jordão, seja bem-vindo, meu parceiro.
ok? Só faltou o Hugo Lessa nessa daqui, mas ele deve estar vendo o jogo do Flamengo, né? É. Então vamos dar uma olhada aí. Já tem gente aí soprando aí a letra no chat. Vamos trocar uma ideia. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Chama a Cecília. Cecília chamou, a gente atende. Propagação de ideias comunistas, letra D. É, vai vendo, vai vendo. Propaganda de ideias comunistas. É verdade, Daniel. Livraço isso daqui, não? Livraço. Então, a gente tem ali a propagação de ideias comunistas. Há uma caça durante a Guerra Fria. Guerra Fria, gente? Ué, você estava falando de ditadura militar em 64? A gente tem que ligar a ditadura militar em 64 com o contexto lá fora. Então, vou até sinalizar para você aí, ó, para você observar essa questão, né? Observar essa letra D, de que isso tem que ser conjugado, obviamente, com o problema, né? Toda a logística do que os caras estavam pensando, o Brasil sem comunismo. Que louco, né? Educar pessoas pobres é associado ao comunismo? Da onde vem isso? Qual é o processo disso? Mas é porque o Paulo Freire ele inventou uma questão social. E naquela época, tudo que era social era taxado como comunismo. E isso era um problema seríssimo, 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 seríssimo. Então, atenção, porque Guerra Fria, ditadura militar de 64 e a relação com o comunismo e proximidade com os Estados Unidos é um ponto que está presente na UERJ o tempo todo. Beleza? Esse ranço de que social é comunismo e comunismo é coisa social é um ranço eterno, eterno. Beleza? Vamos trocar mais uma ideia, já tá chegando o final aí, né? Eita! Mano, 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 mano. Essas fotinhas que separam espacialmente um território em duas, né, em duas estruturas arquitetônicas, ó, é mais velho do que o chifre do seu amigo corno. É muito mais velho, ok? Eu tenho uma teoria que todo mundo tem um amigo corno. Se você não tem um amigo corno, você é o corno amigo de alguém. Então, essa questão é sim. Eu tenho uma teoria que na UERJ sempre cai fotinha dessa. E se você nunca viu uma fotinha dessa, é você estava sendo fotografado enquanto a UERJ colocava sua fotinha na prova. Beleza? Então, temos ali um espaço que tem duas áreas. De um lado, a gente tem as casas lindas, maravilhosas, né? Casa de gente rica, gente que tem copo da Stanley. E do outro lado, gente que toma água de R$ 2 na garrafinha mesmo. Compra aquelas garrafinhas do 1,99 que vem até com salmonela junto, já de brinde. E aí a gente tem aí a seguinte texto, ó. Perto de Joanesburgo, uma autoestrada separa duas comunidades contrastantes. O bairro burguês, majoritariamente de branco, de Primrose, e a aprovação de Marcahuse, acho que é isso mesmo, se eu não li errado, onde os mineiros desempregados se apropriaram de terras na década de 90. Quase todos os seus moradores são negros. Então, há uma divisão espacial e essa divisão espacial está associada, ok? A demarcações espaciais ali também, ok? Clara, saudade de água de R$ 2, né? A Clara tá com saudade porque ela tem copo Stanley. Enfim, a hipocrisia. Enfim, as pessoas ricas falando no chat de pobre. Bem-vindo, Clara. Olha aí. Há 30 anos, a libertação de Nelson Mandela na África do Sul significou que o regime de apartheid estava morto. Na atualidade, a fotografia aérea de logradouros da cidade de Joanesburgo representava a seguinte herança desse regime: o que uma separação socioespacial representa, ok? O que essa herança do apartheid, onde negros e brancos viviam separados, representa, beleza? O que quer dizer aquela fotinha anterior quando vai se tratar aí
de questões espaciais. Essas questões espaciais é a cara da UERJ. Então sempre espere que vai ter um gráfico, vai ter uma foto mostrando como os espaços no mundo são diferentes e espaços para pessoas ricas, espaços para brancos, espaços para negros. Nesse caso aqui, a história está baseada no apartheid, né? Então há um processo aqui, beleza? Então Marco Antônio já mandou ali, Thales Jordão também, outro capitalista falando ali também. Então vamos ver qual é a resposta certa? Há uma permanência da segregação espacial. Vou traduzir para você. A pessoa que nasce com problemas de disparidade de renda, olha aquela questão lá atrás, tá tudo na mesma prova. A pessoa que nasce com um problema de disparidade de renda ganha pouco. A pessoa que é pobre, o negro que foi escravizado lá atrás, que ao longo do tempo foi banido de alguns trabalhos durante muito tempo, demarca territorialmente o espaço daqueles que estão prejudicados socialmente, daqueles que não estão prejudicados socialmente. Então aqui a gente tem essa permanência da segregação espacial, beleza? Não há uma ruptura. Você está numa redação, você pode demonstrar que a história do Brasil é a história da manutenção elitista. Se você vai para a redação, você pode perceber que não houve mudança no status quo social no Brasil, onde o pobre continua pobre e o rico continua rico. Ah, e talvez você possa dizer que em alguns momentos, algumas lacunas da história, alguns governantes investiram nesse processo de tirar o pobre desse local, desse espaço e levar ele para o outro. Mas nem sempre foi assim, ok? Então, a gente vai dar mais uma olhadinha aí e vai dar mais uma trocada, beleza? Você que está chegando aí no Instagram, sabe que a gente está lá no YouTube, está trocando uma ideia no YouTube, então seja bem-vindo. O link está aí no Story, sejam todos bem-vindos aí, beleza? Vamos aqui para nossa última questão de hoje. Última. Parasita, o filme. Quem já viu esse filme aí, dá um oi aí, porque esse filme ele trouxe uma diferença, né? Ele trouxe um detalhezinho ali. Então a gente vai falar desse filme. A UERJ também gosta de filmes. Não duvido falar dos Vingadores, não duvido falar de outras coisas ali. A UERJ adora esses filmes. Então a gente vai falar um pouco agora dos Parasitas, que é um filme sul-coreano, né? Ah, deixa eu puxar aqui um texto maior, beleza? Parasitas, filme sul-coreano, né? Estreou no Brasil em novembro de 2019 e foi o ganhador do Oscar de 2020. Sucesso de bilheteria onde foi exibido exibido. A trama se passa na Coreia do Sul, na atualidade, e aborda a relação entre duas famílias, os Kim, que são pobres e vivem num porão, e os Parks, abastados e habitantes de uma mansão luxuosa. Os primeiros irão se infiltrar um a um na vida da família rica, empregando-se em diferentes funções do seu cotidiano. Parasita é uma história sobre o capitalismo, segundo declara o próprio diretor, tal qual são outros de seus filmes. Ah, é a distopia na qual vive a Coreia do Sul e o mundo. Antes de ser um grande termo sociológico, o capitalismo é apenas a nossa vida, diz Bong. Ei, lembra que eu falo para você, sempre olhe o finalzinho do texto. Olha que frase emblemática aqui. Antes de ser um grande termo sociológico, o capitalismo é apenas a nossa vida. Mano, você pega essa frase, joga numa redação, eita, até a Cecília fica feliz com você, meu rei, ok? Então a gente olha para isso daqui e a gente vê a ilustração da família do Kim e da casa da família Park. Olha a diferença de espaço entre uma casa e a outra. E aí, obviamente, a gente vai agora para as questões. O que a gente pode falar sobre essa questão? A partir da observação das imagens e da leitura do texto, pode-se apontar a seguinte contradição do desenvolvimento capitalista.
Então, qual é a contradição do desenvolvimento capitalista? O que que não fecha a conta? O que que dentro do capitalismo há uma briga constante? Há uma briga entre os dois processos, ok? Então, dá uma olhadinha aí. Dentro do capitalismo, a gente pode dizer o quê? Se você quiser aí já responder, fica à vontade, beleza? Maria Clara Inácio, seja bem-vinda. E aí, pessoal? Alguém chuta aí uma letra? Alguém se declara uma letra? Acho interessante quando vocês, né, falam e conversam. Isso aumenta a sua autoestima, aumenta a sua vontade de acertar aí e mandam muito bem, beleza? Então, a partir da observação das imagens da leitura do texto, pode-se apontar a seguinte contradição do desenvolvimento capitalista, ok? Senhora Bairral me dá o privilégio de comentar nesse espaço, então eu preciso revelar essa resposta, porque nem Cecília vai me impedir de revelar essa resposta agora. Vamos ver aqui. Espacialização das hierarquias sociais. Ok? O que não poderia ser a letra D? Meu povo, a letra D não pode ser ascensão de classes populares, né? Porque as classes populares não estão ascendendo em quase lugar nenhum no mundo. Há um problema nas classes populares. A verdade, se tratando de Brasil, então isso é mais sério. O que acontece é que há uma ideia de manter essas classes populares, cada um no seu lugar, cada um no seu local. Por exemplo, estamos vivendo uma época em que financeiramente o custo de vida está muito alto. As classes populares se manterão onde elas estão, porque todo o dinheiro que elas têm, elas vão gastar com comida. Elas não podem gastar com faculdade, elas não podem gastar com estudo, elas não podem gastar com mais nada. Elas só podem gastar com comida. Então, a letra C, especialização das hierarquias sociais, né? Perdão, espacialização, desculpem. Ou seja, o espaço já dita quem é você. É como se numa conversa eu falasse assim: ei, você mora em quantos metros quadrados? Ah, eu moro em 70 metros quadrados. Opa, é pobre. Você mora em quantos metros quadrados? Ah, eu moro em 700 metros quadrados. Opa, é rico. No caso da Coreia do Sul, o problema da falta de espaço, cada vez o espaço vai ficando mais caro. Nós temos alguns problemas ao longo do mundo em relação a isso. Hong Kong, nós temos problema, Japão, nós temos problema com isso, ok? Eu não tinha entendido a questão muito bem. Eu vou contar que acertei, porque na dúvida se é de Cristo, correto. É, vai vendo aí, e é isso aí mesmo, né? Então, a primeira opção aí era a letra C. Ó, vai na letra C, não faz por menos não, ok? Pessoal, era esse o meu recado, era esse a minha vibe, era esse carinho nessa reta final, de apontar para algumas coisas que você pode esperar na UERJ de 2022, baseado na UERJ de 2021, né? Por isso que eu queria te chamar a sua atenção, ó, olha para a prova de 2021, e talvez você faça isso olhando para a biologia também, olhando para outras disciplinas, porque a UERJ continua a UERJ, ela mudou o sistema dela, mas tecnicamente ela sempre vai tratar de questões sociais, nas questões de humanas, e nas questões de biologia eu não tenho propriedade para dizer, mas eu tenho conversado com amigos, eu tenho falado com os professores, e ela tem se mantendo esse DNA dela, que é o DNA social. Então a gente espera questões sociais na própria UERJ, ok? Então, muito obrigado por você que passou aqui, muito obrigado que você está aqui comigo ainda. Um beijão compartilhar essa noite com você. A gente está se preparando para 3 eventos, né? Vão vir 2 agora e o último que é o nosso aulão Enem. Então, a gente não vai deixar para fazer o aulão Enem só lá na semana do Enem. A gente já vai fazer o aulão Enem antes para você já se preparando, para saber o que você pode fazer. A gente vai fazer um aulão baseado em redação, em contextualização histórica. Eu vou te dar uns trunfos para vocês testarem aí, mas a gente vai marcar um dia e aí eu chamo vocês. E vocês que vieram até aqui, muito obrigado, ok? Então, tem uma galera aí que está comigo até agora, obrigado, ok? Temos ali uma galera aí que está chegando agora, tá ali fazendo injúrias, é um hater, dizendo que
Eu tenho cara de golpista. Não sou eu naquela foto, quero deixar claro, beleza? Não sou eu que estou dando golpe de pirâmide por aí, mas seguimos no fluxo. Obrigado, você que passou por aqui. Se você quiser rever essa live, daqui a pouco eu vou postar ela. Se você quiser indicar para alguém, ela vai ficar aí também. Esse canal é nosso. Esse canal é para ajudar pessoas que não têm acesso a essas aulas e ele é democrático. Eu vim para o YouTube porque o YouTube é democrático. Diferente do Meet, que eu tinha que mandar link, convidar vocês, aqui entra quem quer. Beijo, obrigado, valeu, um abração. Thales Jordão, Daniel Godoy, Davi, né, Maria Isabel, todo mundo que passou, comentou, deixou seu carinho aí. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu!